Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de combustíveis. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgou hoje a relação dos preços da gasolina em todo o país. O estado que registrou o valor mais alto para o litro foi o Rio de Janeiro, mas o maior preço médio foi na Bahia. Acompanhe. A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira, a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel. O preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,23. De acordo com o levantamento, os maiores preços médios foram registrados nos seguintes estados. Bahia em primeiro lugar, com média de R$ 8,03 o litro. Em segundo, Piauí, com R$ 7,89 em média por litro. Rio de Janeiro, preço médio de R$ 7,77. E Acre, com R$ 7,60. O menor preço médio do país está no Amapá, R$ 6,44. Entre os maiores preços encontrados na bomba, o recorde foi no Rio de Janeiro, onde o litro chegou a ser vendido por R$ 8,99. O litro mais barato do Brasil foi encontrado em um posto de São Paulo, com preço de R$ 6,17. A ANP coletou preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. E a gente continua falando de economia, só que agora de habitação. O sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% e em 2 anos a taxa de juros subiu de 2% para 13,25%. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria, porque, como eu te falei, quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro, com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local, esse mesmo apartamento de 49 metros quadrados. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento. O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. A mudança elevou os custos totais de financiamento, que cobram agora 9,8% dos contratantes ao ano. Por exemplo, um imóvel de R$ 250 mil, esses 2,8 pontos percentuais a mais significam R$ 68 mil só de juros. Em outras simulações, um apartamento de 1 milhão, o comprador vai pagar R$ 300 mil a mais. Já um de 500 mil, essa conta fecha em R$ 137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha.
Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento. Junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né, porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar aí com a quitação. Então, é bem importante enxergar que, além dos custos do próprio imóvel, existem outros custos, inclusive, quando nós entramos no imóvel, geralmente nós gostamos de fazer uma pequena reforma. E junto com isso vem outros valores que talvez não estivessem programados. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. Eu não conseguiria pagar isso. E nós vamos agora de notícias internacionais. Os trabalhadores ferroviários britânicos iniciaram nesta terça-feira uma greve histórica de 3 dias, considerada a mais longa em 30 anos. Os objetivos são defender os empregos e os salários diante da inflação fora de controle. Metade das linhas ferroviárias do país estava fechada pela manhã e nas outras apenas um trem em cada 5 operava. Em vez da habitual multidão no horário de pico, apenas alguns passageiros caminhavam pela grande estação King's Cross de Londres. Depois do fracasso das negociações de última hora, trabalhadores e empregadores permaneceram firmes nas posições. O sindicato RMT alertou no início de junho que mais de 50 mil trabalhadores ferroviários entrariam em greve, no que foi chamada da maior disputa setorial desde 1989, época das grandes privatizações das ferroviárias britânicas. Além dos salários, o sindicato denuncia a deterioração das condições de trabalho e as milhares de demissões previstas pelas empresas que agora compõem o setor ferroviário. O governo diz que os sindicatos estão dando um tiro no próprio pé, no momento em que o setor pode sofrer um declínio de longo prazo no número de passageiros enquanto aumenta o teletrabalho. Mas em um contexto de inflação histórica, a greve ameaça se espalhar para outros setores, como educação, saúde e correios. E o presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, anunciou que sofre de um tipo de câncer no sangue. O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, de 69 anos, informou nesta segunda-feira que sofre de síndrome mielodisplásica, um tipo de câncer que ataca as células do sangue. Quero expressar que me sinto bem, com ânimo e que continuarei com meus trabalhos regulares. E que seguirei com meus labores regulares. Segundo o presidente, depois de exames de rotina no final de maio, os médicos detectaram uma diminuição da hemoglobina e da contagem de glóbulos brancos. Por sugestão de especialistas, foi feita uma biópsia de medula óssea que detectou a doença. Cortizo afirmou que uma segunda avaliação será realizada em Houston, nos Estados Unidos, em julho, para saber a extensão da doença. Israel deve ter novas eleições em breve. Nesta segunda-feira, os líderes da coalizão que governa o país anunciaram um projeto para dissolver o parlamento. Os líderes da coalizão que governa Israel vão apresentar um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas. O premier Naftali Bennett e o chanceler Yair Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única em Israel, composta por partidos de direita, centro e esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe para encerrar 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Não poupamos esforços para galvanizar quem fosse necessário para passar as regulamentações, mas, infelizmente, nossos esforços não deram resultado. Por isso, eu e o chanceler decidimos agir juntos para dissolver o parlamento e estabelecer uma data acordada para as eleições. O acordo de coalizão entre Bennett e Lapid previa também uma rotação entre os dois na liderança do governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do parlamento. Se o projeto de lei para dissolver o parlamento for aprovado, o chanceler vai se tornar o primeiro-ministro de maneira interina até que o novo governo seja formado. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!